Olá, amigo da Novo Tempo. No programa de hoje você vai estudar com a gente sobre como a Bíblia foi escrita, por que ela foi escrita, por que ela é conhecida como palavra viva que transforma. O tema é a singularidade da Bíblia, da Palavra de Deus, e o programa começa agora. Olá, amigo da Novo Tempo, o programa Lições da Bíblia está no ar, está começando com força total, porque especialmente neste programa nós estamos começando mais uma temporada. Eu tenho comigo aqui em minhas mãos o nosso manual, o novo manual dessa temporada, Como Interpretar as Escrituras. Olha, esse é um tema muito importante, porque hoje muitas pessoas interpretam a Bíblia de um jeito, outras de outro. E quais são as regras para se interpretar a Bíblia corretamente? Eu faço votos que você tenha um manual desses aqui em mãos. Esse é um manual produzido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele é impresso pela Casa Publicadora Brasileira. Você está vendo aí o site na sua tela. Você pode entrar em contato através do site, adquirir a sua lição e saber como você poderá ter acesso a esse conteúdo também ali no site da Casa Publicadora. Você tendo esse manual em mãos, facilita muito a compreensão, porque com os nossos convidados aqui no programa, a gente sempre procura conversar sobre esse tema, lendo alguns trechos, lendo trechos da Bíblia, versos que estão constando aqui no material, e isso vai ajudar muito a você na sua compreensão. Você pode riscar, escrever no seu manual. Isso faz parte para a gente ter um crescimento espiritual e no conhecimento da Bíblia muito grande. Como interpretar as Escrituras é um tema muito importante para os nossos dias, como eu falei, e hoje, para nós estudarmos o primeiro tema de uma série de 13 que vamos juntos, nós vamos conversar com dois pastores que visitam. Um visita pela primeira vez, que é o Cláudio Roberto Silva. Tudo bem, Cláudio? Tudo bem, pastor. Muito bem-vindo aqui ao programa. Obrigado, é um prazer. O pastor Cláudio, ele é pastor líder da área de desbravadores e aventureiros do escritório da Igreja Adventista na região sul de São Paulo, ali conhecido como Associação Paulista Sul. E um abraço a todos os nossos funcionários e amigos desta querida região do estado de São Paulo. Juntamente com o pastor Cláudio, nós temos um amigo que está voltando, que é o pastor Wanderson. O pastor Wanderson, ele está na área de evangelismo do escritório da Igreja Adventista, a Associação Paulista Sudeste, conhecida como APSE ou APSE, e lá ele desenvolve essa atividade de evangelismo, também cuida dos capelães, não é, pastor Wanderson? Muito bem-vindo também. Olá, pastor, tudo bem? Prazer retornar, nossos amigos da Novo Tempo. Exatamente, eu trabalho na área de evangelismo, onde nós levamos a palavra de Deus, estudos bíblicos a muitos amigos que querem conhecer da palavra de Deus, e também através da rede da educação adventista, onde nós damos toda a assistência de capelania espiritual aos alunos. Nós estamos ali naquela região trabalhando também. Já no segundo bloco nós vamos conversar com eles, cada um na sua área, um pouco mais sobre o que eles desenvolvem, alguns projetos. E vamos começar então o nosso estudo de hoje com você que está em casa, com uma oração. Pedir ao pastor Cláudio que ore para nós, por favor. Bom Deus, obrigado pelo privilégio dado a nós de fazermos essa obra, de ensinar nossas áreas. Abençoe o estudo agora, que possamos ser claros e objetivos no processo de comunicar. E que nosso querido ouvinte, as pessoas que estão nos ouvindo, possam ser abençoados com esse tema. É o que eu te peço por teu filho amado. Amém. Amém. Bom, o tema, pastor Wanderson, a singularidade da Bíblia dentro do plano geral de como interpretar as Escrituras. Aliás, a palavra Bíblia é muito significativa, não é? Exato. Como é que você vê essa questão? A palavra Bíblia vem do grego biblos, que significa biblioteca, né? Embora muitos de nós estejamos acostumados a ver a Bíblia, pastor, como um único livro, não é, pastor Cláudio? A Bíblia, na verdade, ela tem 66 livros, né? 39 no Antigo Testamento, assim conhecido como Antigo Testamento, e 27 no Novo Testamento. Então, este conjunto de livros, que foi escrito aí num prazo de aproximadamente 1.500, 1.600 anos, por cerca de 40 autores, nós chamamos de biblos, ou seja, a reunião de livros, a biblioteca, conhecido como a Bíblia, a Palavra de Deus. Olha só, interessante isso, né? Então nós temos, quando a gente carrega a Bíblia, pastor Cláudio, a gente carrega uma coleção, né? Multitemática. Né? Uma coleção de 66 livros, né? Não é uma pequena coleção,
coleção bem expressiva. Muito bom. O fato da gente ter a Bíblia chegando até nós hoje é impressionante, né? A gente vai estudar isso ao longo dessa temporada, mas aqui o nosso manual de estudos diz que ela levou muito tempo para ser escrita. Foram 1.500 anos, pastor Cláudio, é isso? Cerca de 1.500, um pouquinho mais, um pouquinho menos talvez. Foi o tempo desde o primeiro livro, lá quando Moisés escreveu o primeiro livro, até o último, quando João escreveu o último livro. Temos esse período aí de 1.500. O que mais surpreende, pastor, na minha opinião, é que nesse prazo todo de 1.500 a 1.600 anos, você pega Moisés, que escreveu o primeiro livro da Bíblia, que provavelmente foi o livro de Jó, depois ele escreve o Pentateuco e algumas partes de Salmos, e você pega o último escritor da Bíblia, que está próximo do ano 100 depois de Cristo, que é João, que escreve o Evangelho com seu nome, Apocalipse, 3 cartas que também levam seu nome. Quando nós analisamos todo este tempo, cultura, mudança da língua nesse prazo, a língua vai avançando, vai mudando, eles não se contradizem. A Bíblia, em seus 66 livros, ela transmite uma única mensagem sem contradição. E eu fico impressionado, sabe, Wanderson e Cláudio, amigos que estão em casa, como isso não se perdeu, né? Isso mostra que tinha uma mente muito mais poderosa na organização de tudo, na inspiração disso, porque, olha, às vezes você começa a escrever um livro, por exemplo, eu ainda não escrevi, tem até um processo de mais ou menos engatilhado, né? Mas quando você começa a escrever, se você não guarda esses arquivos bem guardados, você começa a perder aquilo que você escreveu, né? Especialmente no mundo do computador, arquivo digital é complicado. Perigoso. Às vezes você coloca num computador, dá um problema, você passa para um HD, daqui a pouco você não sabe onde está o HD, é um problema. É incrível, Cláudio, como isso não se perdeu, como isso foi mantido, não é? Além de ser mantido por todo esse tempo, né, 1.500 anos e mais depois, até 2.000 anos depois do último, quase 2.000 anos após o último livro ser escrito, isso foi preservado e a unidade que há entre eles. Às vezes uma simples redação que a gente faz na escola ou no Enem, você tem que ler o começo para lembrar do fim, você tem que voltar lá no começo para não perder a linha de raciocínio, e você tem um livro aí de 1.500 anos de história, no mesmo raciocínio, uma coesão no texto, não se contradiz, se completa, e muitas vezes o cara que escreveu nem tinha acesso ao outro. É o poder guiando, né? E além de todas essas características, a Bíblia hoje é o livro talvez mais impresso, o primeiro a ser impresso. É uma história linda o que se passa pela Bíblia, né, Wanderson? Sim, a Bíblia ela não chegou até nós em papel de seda, com capítulos e versículos divididos, né? A Bíblia foi escrita em pedaços de pergaminho, em pedaços de papiro. Papiro é uma planta que cresce à beira do rio Nilo. Os egípcios eles eram ali no Egito especialistas em trabalhar o papiro, e posteriormente se descobre então que poderia se escrever em couro de bois e ovelhas tratado. Que é o pergaminho. Foi inventado na cidade de Pérgamo, né, pelos sábios do rei de Pérgamo, em homenagem à cidade de Pérgamo, chamou-se de pergaminho. Então, a boa parte da Bíblia, ou quase ela toda, foi escrita nesses materiais. E não foi escrito dividido, tudo certinho, isso foi um processo bem posterior, não é? E a Bíblia vai ser impressa somente quando Gutenberg, já na nossa era, na era mais moderna, ele vai inventar o prelo, e o primeiro livro a ser impresso de fato é a Bíblia. E era caríssimo, pastor. Hoje, talvez nossos telespectadores tenham 2, 3, 4, 10 Bíblias em casa. Eu tenho umas 25 versões diferentes. Mas naquela época só podia ter Bíblia, na época de Gutenberg, a primeira impressa, quem tinha muito dinheiro, os reis, não é, pastor? Recurso. E antes disso, quando a Bíblia foi escrita lá pelos profetas e preservada posteriormente, depois os autógrafos, ou seja, aquele documento que o profeta mesmo escreveu, também vão se desgastar e você tem cópias desses originais. Nós encontrávamos Bíblia, por exemplo, na época de João, na época de Jesus, na época de Paulo, nas sinagogas e no templo. Eles não tinham tanto acesso. Olha que privilégio que nós temos hoje, não é? Nós temos várias versões de Bíblias e nós temos à nossa disposição, na nossa tela, no papel impresso, no telefone, no celular, nós temos à disposição a palavra de Deus. Não era assim. Exatamente. Hoje nós temos a facilidade, né? Pois não, Cláudio? Coisa importante, antes da primeira sociedade bíblica ser criada, nós vemos a dificuldade que era de ter uma Bíblia, né?
Você vê os relatos, o famoso livro, a Bíblia de Mary Jones, o trabalho que foi para conseguir um exemplar da Bíblia. Pensando nisso, um grupo lá criou uma sociedade bíblica para que isso pudesse chegar até nós de maneira assim, mais facilitada. Agora, pastor, interessante isso, porque a sociedade bíblica que se desenvolve por causa da história dessa menina que caminhou quilômetros e quilômetros e dias para poder adquirir uma versão da Bíblia. Trabalhou anos para poder. Isso foi um cuidado humano, né? Mais interessante a nós notarmos o cuidado de Deus no processo de Moisés até João, em todo o processo de guerra que esse povo vivia, cidades destruídas, de preservar a sua palavra. E é possível, pastor, que algum ouvinte pense assim, mas como eu posso ter certeza que a Bíblia que eu tenho em mãos hoje é aquela que João escreveu? Nós vamos entrar em assuntos detalhados. Papel aceita tudo, né? Alguns falam, né? Papel aceita tudo. Mas quando nós comparamos a Bíblia de hoje com textos antigos, que é um processo chamado de crítica textual, quando nós comparamos primeiros livros escritos com os últimos, você não encontra contradições. Nós podemos dizer com segurança, humanamente falando, que a Bíblia que nós temos em mãos hoje, 99,9% igual àquela que foi escrita pelos profetas, o autógrafo. E esse 0,1%? São detalhes de pontuação, uma duvidazinha ou outra que não alteram doutrinas bem estabelecidas em diversos textos. Uma questão ortográfica, mas nada na essência da mensagem. Não comprometa o texto, né? Exatamente. Não compromete o texto. Exato. Pequena variação, que é muito pequena também. Qual é o fio condutor, tematicamente falando, que nos liga, que liga a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse? Tem um fio condutor, tem um tema principal em que a Bíblia ela trabalha do começo ao fim? Olha, pastor, eu não sei qual a visão do pastor Cláudio exatamente sobre isso, mas eu acho que nós não vamos divergir nisso, porque quando eu olho de Gênesis a Apocalipse, eu vejo sim uma linha mestra, um fio condutor. E ele se chama, você pode chamá-lo de graça, de aliança, num sangue. O fio condutor é a graça de Deus para nos salvar. Porque, note, primeiro, a Bíblia ela é uma jornada do Éden para o Éden. Os 2 primeiros capítulos da Bíblia começam no Éden. Os 2 últimos em Apocalipse terminam no Éden. Então é a jornada para Deus nos resgatar do Éden para o Éden. E ao longo de toda a Bíblia, desde que o homem peca, se esconde de Deus, você vê Deus indo atrás do ser humano. É curioso porque nas religiões pagãs, especialmente da época bíblica, os deuses pagãos, eles tinham que ser provocados, você tinha que se cortar, você tinha que fazer diversos sacrifícios, pagar penitências, para que este Deus então se atentasse ao ser humano. Era assim na Mesopotâmia, no Egito, era assim na Grécia. O Deus bíblico, ele não tem que ser provocado para nos amar ou vir atrás de nós. Desde Gênesis, é ele quem vai atrás do homem dizendo, Adão, onde estás? E então você vê a aliança de Deus no seu amor, no seu sangue, para nos resgatar de Gênesis até Apocalipse. Que maravilha. E a sua opinião, Cláudio? Eu concordo com o pastor Wanderson. A graça, ela aparece lá no Gênesis, quando o homem peca. No dia em que deveria morrer, Deus não mata, poupa a vida dele. Eva tem o nome trocado, né? Recebe o nome de Eva, que antes era só mulher. Ela passa a chamar vida. No dia que deveria morrer, ela recebe o nome de vida. E você vê a graça de Deus ali, e ela vai se restabelecendo. Ele faz com Noé a aliança de novo, Abraão, e vai indo, e vai chegar até nós. A nova aliança é a mesma, que foi feita lá no passado, e foi sendo restabelecida, né? Por causa do homem. O homem se afasta de Deus, e Deus vai buscar, ele vai sempre buscar a reconciliação. A gente nunca vê na história do texto, a gente nunca vê o homem buscando se reconciliar com Deus. É sempre Deus buscando se reconciliar com o homem. O homem correndo, fugindo de Deus, o tempo e todo, Deus correndo atrás do homem. É verdade. Que situação, né? Reconciliar Exatamente. Todo. Aqui no nosso manual de estudos, já estamos para encerrar o primeiro bloco, mas a Bíblia é chamada de palavra viva de Deus. Por que ela é chamada de palavra viva de Deus? Pastor, por diversos motivos. Veja, a Bíblia ela é um livro atual em todas as partes da história períodos da história que você possa pensar. Ela não é um livro que foi escrito só para uma época, por isso esses livros foram preservados e chegados até nós, acredito eu. Ela não foi escrita só para uma determinada situação, mas aquela história do passado, a forma como Deus lidou com aquelas pessoas ou eventos do passado, são lições que chegam até os nossos dias atuais. Ela não morre.
A lição, a mensagem bíblica, ela nunca morre. Ela continua viva e eficaz e atual em todas as eras e chega até os nossos dias. E as mesmas transformações, o mesmo poder que estava à disposição daquele povo e transformações de vida que existiam, é o mesmo poder que nós temos hoje e transformações que nós podemos ver hoje. Ou seja, a sua mensagem, o seu poder, a sua eficácia nunca morre. Você não consegue fazer isso com outros livros que nós temos por aí da história. Eles são relevantes para uma determinada época. Alguns livros científicos, eles se tornam ultrapassados. Alguns livros de história acabam sendo corrigidos. Mas a Bíblia não. Ela continua viva porque ela continua atual. Até tem um texto de Moisés, não é, pastor Cláudio? Que fala um pouco sobre essa questão da palavra viva de Deus, né? Sim, Moisés ali no Deuteronômio 32, as últimas palavras, né, de Moisés, isso tem um poder de ecoar, né, pastor? Geralmente as últimas palavras de uma pessoa, ela é muito importante, né? O que ela diz no fim da vida conta muito o jeito que ela viveu. E Moisés, ele fala, né, sobre como seria útil e prolongaria a vida dos filhos de Deus na terra, né? Obedecendo ali o texto, nós teríamos vida longa. Pastor, posso ler esse texto claro, de Moisés que você mencionou? Por favor. Em Deuteronômio 32, no verso 47, depois de um longo discurso, Moisés diz assim: porque esta palavra que vos guiou, não é para vós outro coisa vã, antes é a vossa vida. E por esta mesma palavra vai prolongar os seus dias na terra, passando o Jordão que vocês vão possuir. Moisés está dizendo, tudo aquilo que vos guiou desde o Egito, nos 40 anos de deserto, não deve ser esquecido, tem que continuar atual. Para vocês continuarem tendo sucesso na vida espiritual, no cotidiano de vocês, não tornem essa palavra ultrapassada, ela não é coisa vã. Ela continua viva desde o Egito, no deserto e até para onde vocês estão indo, num futuro muito próximo. Porque às vezes as pessoas começam a considerar o texto, a vontade de Deus, como vã, né? E não é bem isso. Ela é a palavra viva, porque ela não é uma coisa vã, ela não é uma coisa qualquer. Ela vem do trono de Deus, vem do Senhor Jesus. Pois não, pastor? Uma coisa importante, algumas pessoas elas são tentadas a ler a Bíblia como sendo história de pessoas. Eu gosto de ler o texto como sendo a história de Deus na vida de pessoas. Como Deus atuou na vida de Moisés, de Davi, de Elias. Então, não vejo como uma história vertical. Vejo como uma história horizontal, é vertical. É Deus agindo na vida do homem. E não uma série de histórias contadas para entreter crianças. É o agir de Deus na vida de pessoas. Então a Bíblia conta a história de Deus, como que Ele age na nação, foi em Israel, foi no período do Novo Testamento. É sempre o agir de Deus. Espetacular. Bom, gente, estamos começando uma temporada em como interpretar as Escrituras e hoje o significado da Bíblia, a singularidade da Bíblia, melhor. Nós estamos conversando com os pastores Cláudio e Wanderson e nós vamos para o intervalo e voltamos já já. De volta com o programa Lições da Bíblia, nesta semana, a primeira semana da nova temporada do ano de 2020, já é a segunda temporada de 2020, e com muita alegria a gente fala para você e chega até você com um conteúdo de estudo da Palavra de Deus. Eu quero aproveitar agora e mandar um abraço muito especial a um casal, a Fabiana e ao Maurício. Eles são batistas, são da cidade de Promissão, interior de São Paulo, e ela trabalha num pedágio aqui de uma das rodovias do estado de São Paulo, e recentemente, ao passar por um pedágio, nós pudemos conversar, e ela é uma telespectadora da TV Novo Tempo, juntamente com o esposo. Obrigado pela audiência, divulgue a Novo Tempo em sua cidade, que Deus continue estando ao seu lado e de seu esposo também. Aproveito também para mandar aqui um abraço especial para várias pessoas de todo o Brasil que estão acompanhando Lições da Bíblia e mandam um recado para a gente. Olha, está fazendo a diferença na minha vida, eu não perco um programa Lições da Bíblia, e a gente recebe através do WhatsApp ou e-mail, mensagens carinhosas ou na rede social dessas pessoas que amam tanto a Bíblia, ao programa e a TV Novo Tempo. O nosso muito obrigado também. Estamos conversando com dois amigos pastores que vêm aqui da região do estado de São Paulo conversar com a gente. Pastor Cláudio, você vem pela primeira vez aqui ao programa e cuida do Ministério dos Desbravadores e Aventureiros. Para quem não sabe o que é isso, o que é? Conta pra gente. Bom, a Igreja Adventista, ela preocupando-se com os pequenos, ela tem um grupo, né,
uma espécie de escotismo. Nós fazemos escotismo na igreja também. O Clube de Aventureiros é para crianças de 6 a 9 anos. São os pequenininhos. Sim. E eles são assistidos no desenvolvimento das suas áreas, né? A gente trabalha com um programa de desenvolvimento cíclico. É Meu Deus, Meu Eu e Meu Mundo. Eles desenvolvem nesse programa. A gente tem, dentro do Aventureiro, a gente tem um programa da família, né? A gente envolve a família nesse processo. Então, a criancinha menorzinha, de 6 a 9 anos, ela é tratada dentro da sua esfera ali, pedagógica. Tem todo um processo, né, por trás. Mas, basicamente, é um clube de meninos e meninas que se reúnem aos domingos, ao sábado, depende do lugar, Sim. para estudar Meu Eu, Meu Deus e Meu Mundo. Aí tem os desbravadores, que é de 10 até 15 anos. E aí já tem é mais próximo do escotismo mesmo, eles acampam, fazem trilhas, caminhadas, rapel, raft, parte radical, e também se desenvolve físico, mental e espiritual. 3 áreas, é um triângulo, né? Físico, mental e espiritual. A gente busca desenvolver meninos e meninas de 10 a 15 anos. Todo o território nacional tem esse clube, né? Clube de Desbravadores. E ali na região sul de São Paulo, aproximadamente, tem quantos aventureiros e desbravadores? Nós temos 3.200 aventureiros e 5.800 desbravadores. Que beleza, hein? Um exército. Um exército, é um pequeno exército. Que legal. Um abraço a todas as crianças, aos líderes dessas áreas que o pastor Cláudio representa aqui. Mais uma vez, obrigado por estar participando com a gente. Prazer, viu? pastor. Próximo bloco eu converso com o pastor Wanderson e a gente retoma no tema aqui sobre como interpretar as Escrituras dentro do tema primeiro dessa temporada, que é a singularidade da Bíblia. Já vimos como a Bíblia foi formada, já vimos que ela é a palavra de Deus, que ela é viva. Agora, quem escreveu? Foram os intelectuais, os teólogos? Como é que a gente pode entender melhor esse chamado de Deus para homens e mulheres especiais, pastor Wanderson? A Bíblia ela é divina e humana. A parte divina, Pedro nos fala na sua carta, no capítulo 1, a partir do verso 21, que nenhuma profecia foi dada de particular elucidação. Homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Esta é a parte divina. Mas Deus, quando escolheu falar com a humanidade, e Ele escolhe porque o pecado havia afastado a humanidade, veja, Adão, ele num primeiro momento tem medo no Éden, após o pecado, de ver Deus, mas pode ouvir, e depois em Êxodo 19, em diante, quando o povo vai receber a lei, eles falam para Moisés, Moisés, fala Deus com você e você fala para nós, porque nós temos medo de ouvir a voz de Deus. Então Deus, sabendo que os seus filhos não podiam mais ouvi-lo, e que Deus os amava e precisava guiá-los, Deus escolhe falar com a humanidade na linguagem que eles iriam entender, na linguagem humana. Então Deus se vale de instrumentos humanos, homens que tinham uma comunhão especial com Ele, inspire esses homens para que eles possam, então, transmitir a sua mensagem em linguagem humana. Quem eram esses homens? Doutores, cientistas, físicos, homens ricos? Eles eram os mais variados possíveis. Você tem Moisés, que no momento em que Deus o chama, ele estava trabalhando há 40 anos apacentando ovelhas, era pastor de ovelhas. Você tem Amós, por exemplo, que o nosso guia de estudos nos traz o exemplo dele, no capítulo 7, verso 14, que ele cuidava de bois. Você tem profetas que estavam na corte, como Daniel, por exemplo, e Isaías. Você tem diversos tipos de escritores que Deus utiliza. Então, a parte divina, o autor é um só, Deus. Na parte humana, ele se vale dos mais diversos homens. E nessa visão de que nós tínhamos homens simples e homens mais intelectuais, pessoas mais preparadas academicamente, quem sabe, como foi possível, né, esses homens simples colocarem por escrito a vontade de Deus? Não é um processo tão simples você exigir isso de uma pessoa mais simples, não é? Uma pessoa que não tem tanto estudo ou cultura. Como você imagina que deve ter acontecido isso e como eles alcançaram esse sucesso aos olhos de Deus? Pastor, eles falavam do que lhe era próprio. Um exemplo, Abacuque, né? Ele escreveu, o profeta menor, ali por volta de 597 a.C. E quando ele fala da necessidade que ele tem de um Salvador, ele começa a comparar com aquilo que ele conhece. Ele diz, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, no qual não haja mais gado. Ele está dizendo, em outras palavras, mesmo que eu não tenha o que comer, que eu não tenho o que vestir, aquilo é uma linguagem que é própria a ele. Aí ele diz, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Ele fala do que lhe é próprio. Lucas, que era um médico,
ele tem uma linguagem um pouco mais erudita, porque ele fala do que ele é próprio. Aí você tem pessoas mais simples usando linguagem que ele entende e que ele se faz ser entendido. Legal, muito bom. Pastor. Como? Porque veja, a Bíblia ela não foi escrita para ser um livro de história, Sim. nem de biologia, nem de química, nem de geografia, e eu diria nem de teologia. A Bíblia foi escrita para mostrar como Deus resgatou um povo, conhecidos por nós, não é? Vão ser conhecidos como o povo de Israel, e pessoas no meio desse povo, e eles contavam do seu dia a dia, de como Deus os resgatava. Então, às vezes algumas pessoas exigem na atualidade algo que a Bíblia não se propôs a fazer. Que a Bíblia já falasse sobre que a Terra não era quadrada ou que ela não era um disco apenas. Exigem histórias precisas da Bíblia, daquilo que não acontecia dentro do povo de Israel, embora a história comprove a Bíblia, mas ela se relaciona com outros povos quando eles têm contato com Israel. A Bíblia foi escrita para contar a história de como Deus resgatou um povo e de como Deus pode nos resgatar. Até alguns perguntam assim, pastor, mas por que Israel? Por que não os gregos, os egípcios? A gente conta uma historinha, uma piada, na verdade, em teologia, que diz que Deus estava procurando povos na terra para serem os seus representantes, escreverem a sua mensagem, pregarem, e os povos começaram a passar diante de Deus. E Deus perguntava, romanos, por que vocês devem ser meu povo? Ah, porque nós somos peritos na arte da guerra, e vamos levar o seu nome através da guerra. E vocês, gregos? Porque nós somos peritos em toda a filosofia e sabedoria, e vamos, através das melhores teorias, colocar o teu nome, e um a um. E tinha um povinho simples, humilde, que ninguém dava nada por eles no canto, os Israel, os judeus. E Deus disse, e por que vocês, Israel? Eles disseram, ah, Senhor, a gente não sabe porque a gente deve ser seu povo, não. Porque a única coisa que a gente sabe fazer é contar a história. Está aqui, as histórias relatadas, da melhor forma e no contexto deles. Você vê um exemplo rapidinho aqui? Moisés, quando ele está falando dos animais, ele diz que a lebre rumina. Nós sabemos que lebre não rumina, o legomorfo não rumina, a lebre é um legomorfo, o legomorfo não rumina. Mas o movimento que ela faz parece que ela está ruminando. Na simplicidade dele, um homem do campo, ela rumina. Aí um cientista vai dizer, não, ele errou. Era um legomorfo, o legomorfo não rumina. E quem sabe algum cientista fala assim, não, a Bíblia não é a vontade de Deus, porque ele diz que rumina. Porque ele errou. O movimento que ele faz é um movimento específico de um ruminante. Exatamente. Embora aquilo não seja ruminar. Mas é muito interessante o que você comentou agora há pouco, né, o pastor Wanderson também, que o profeta fala do que lhe é próprio. Ele é próprio. Entendeu? Ele, na sua cultura, na sua visão, ele recebeu a visão, o sonho de Deus e foi um servo de Deus, não é? Para relatar a vontade de Deus. Quando Jesus viveu entre nós, dando ocasião no Evangelho de Lucas, ele está chamando pessoas para segui-lo. E ele diz assim, qualquer um que tendo posto a mão no arado, que olha para trás, não é digno de me seguir. Porque quem já arou terra sabe que não é fácil. Tem que olhar ali entre o animal, você tem que ficar focado no arado, porque se pegar uma pedra, você quebra o arado, cansa o animal, você não é digno de arar terra que olha para trás. Quem estava ouvindo ele entendeu. Nossa, claramente o que ele quis dizer. Profundamente. Profundamente. Fala, puxa, eu entendi, então eu tenho que seguir ele fixo nele. Eu não posso ficar vacilando, olhando para o lado. Exato. Eu comprometo meu trabalho fazendo isso. Exatamente. É uma linguagem própria para aquela ocasião. Perfeito. Pastor, um exemplo claro teológico disso também é, por exemplo, em Josué 10, a partir do verso 10 ao 14. Josué, ele está fazendo uma guerra contra alguns reis e eles fogem. E Josué diz assim, tu, sol, detenha-se no vale de Ajalon e tu, lua, no vale de Zebulon. E ele diz assim, claramente, o sol parou. Isso é linguagem do que ele estava vendo, da forma como ele podia descrever. Nós chamamos tecnicamente de linguagem fenomenológica. A descrição do evento como ele viu, mas não como era. Não é. Nós sabemos que o sol não parou. Até porque o fato de existir dia e noite não depende do sol girar em torno da Terra, mas da Terra fazer a rotação em torno do seu próprio eixo. Mas Josué viu o sol parado, porque parece que ele se move, mas não é, mas parece. Ele descreve como ele viu, apenas isso. Hoje, no século XXI, nós nos valemos desse tipo de linguagem. A gente diz, o sol está quente hoje, o sol está frio, o sol está nascendo, o sol está morrendo. Isso é linguagem fenomenológica. Então, se nós, no século XXI, com todo o conhecimento científico, podemos nos valer de linguagem fenomenológica, né, pastor Cláudio? Por que o profeta, há 2, 3 mil anos, não podia fazer isso? Então, ao lermos a Bíblia, nós temos que respeitar a limitação do próprio profeta, a limitação humana. Exatamente.
E eles eram limitados mesmo, porque eles eram humanos, não tem como exigir outra coisa, né? Deus, ele conta com esse elemento humano, e ele contou com esses homens que eram homens sérios, tementes a Deus. Eu acho que esse é o ponto, né? Deus, ele selecionou pessoas tementes a ele, homens e mulheres que se dispuseram a fazer a vontade dele, né? O nosso manual, ele fala então sobre esses aspectos de como a Bíblia foi escrita para que Deus comunicasse a sua vontade. Mesmo cada um tendo a sua característica, cada profeta lá, Deus se comunicou, né? Através dele. Eu acho que isso que é bonito, né, pastor Cláudio? Deus respeitou a característica de cada um. Então isso significa que Deus não ditou o texto bíblico. Algumas pessoas que acham que Deus ditou, né? Ó, pega uma caneta e escreve aí. Escreve aí, anota. Não foi um ditado. Não foi assim, né? O conceito, ele inspirou a pessoa, a ideia, a mensagem, mas não foi verbal. A inspiração não é verbal. Sim. Não é um ditado. E aí então ele podia, Jonas, por exemplo, ele nem queria fazer aquilo. Ele nem queria ir lá. Ele nem queria pregar na cidade de Nínive. Nínive lá. Então Deus respeitou a individualidade do profeta e do seu ouvinte. E por isso o texto saiu como saiu, né? Você vê Pedro, ele falando que Paulo escreve coisas difíceis de entender. É porque Paulo era um erudito, um camarada mais estudado. Pedro tinha dificuldade de entender Paulo. Porque Deus manteve a individualidade de Paulo quando escreveu e também a de Pedro. Pedro tornou-se mais inteligente por ser um escritor bíblico. E nem Paulo menos por ser um escritor bíblico. Os dois tiveram tal como eles eram. Com relação ao conteúdo, vocês já falaram alguma coisa sobre história, já a gente volta a falar sobre história no próximo bloco, mas a Bíblia também traz muita profecia, né? Quantos por cento, mais ou menos, do texto bíblico, se é que dá para a gente mensurar, é formado, é composto por um texto profético? Nós temos diversos tipos de escritos na Bíblia. Nós temos escritos históricos, nós temos uma categoria de literatura que chamamos de evangelho, que são os próprios evangelhos, porque eles, apesar de história, eles narram algo mais. Nós temos conteúdo poético e nós temos livros proféticos. Os livros proféticos têm que ser divididos entre profecias de longo alcance e profecias de curto alcance, né? Então, as profecias de curto alcance nós chamamos de livros proféticos apenas. Aqueles de longo alcance nós chamamos de literatura apocalíptica. Então, quais seriam os livros proféticos, especialmente os do Antigo Testamento? Existem partes de algum outro livro, pastor, que eles dão uma profecia momentânea também. Mas você pega, por exemplo, o livro de Jeremias, o livro de Isaías, o livro de Ezequiel, Abacuque, alguns dos profetas menores que eles fazem profecias de curto alcance, a maior parte dessas profecias, não todas, de curto alcance para a história do povo de Israel. Jeremias diz, por exemplo, o cativeiro, em Jeremias capítulo 29, verso 10 em diante, o cativeiro babilônico vai durar 70 anos. Só profecia, do ponto de vista da história, de curto alcance. Mas você tem livros apocalípticos que falam desde o início da história, passam pela história mundial, eles chegam até o tempo do fim, quando a Bíblia fala da segunda vinda, adentram o milênio e a eternidade. Que livros são esses? Especialmente os livros de Daniel e o livro de Apocalipse. Várias partes da Bíblia, portanto, têm profecias. Mas nós separamos aquilo que é profecia para o momento, para a história de um povo, e aquilo que é profecia para toda a humanidade. Maravilha. E a sua visão também, pastor Cláudio, sobre a Bíblia como profecia, a quantidade de textos proféticos? Cerca de 30% do texto tem alguma profecia, como o pastor Vênus mencionou. Pode ser essa para um curto alcance ou essas maiores. Então, 30% de todo escrito é profético. E, meu ver, pastor, assim, a profecia é a maior evidência de que Deus existe. Vejo pessoas tentando provar a existência de Deus de várias maneiras. Se eu tivesse que fazê-lo, eu faria pela profecia. Porque um camarada que escreveu, como Daniel, 600 antes de Cristo, falar de coisas que aconteceriam bem depois dele, só pode ser por agir de Deus. Como ele adivinhar isso? Um agir de Deus que não está limitado ao passado, ao presente e ao futuro. Eu olho as profecias, eu fico pensando o quanto Deus é magnífico, não é? Ao estudar as profecias, eu sempre digo aos meus alunos de teologia que Deus ele é exibido e exagerado. Exibido e exagerado para chamar a nossa atenção. Por exemplo, você pega uma profecia de Jeremias 51. Ele diz no verso 11, Jeremias escreve isso
mais ou menos 70 anos antes, ele diz, olha, o rei dos Medos, eu vou suscitar o rei dos Medos para destruir a Babilônia. Aí no verso 36 do capítulo 51 de Jeremias, ele diz, e ele vai invadir Babilônia secando o seu manancial de águas. 70 anos depois, isso acontece. Mas quando você pega Isaías 45:1, e lá está escrito, assim diz o Senhor a Ciro, seu ungido, a quem tomo pela mão direita para bater as nações ante sua face, etc. Isaías foi escrito 100 anos antes de Ciro nascer. Nem os pais de Ciro existiam. Nem os pais dele existiam. E Deus diz assim, eu vou dizer quem é ele, que rei ele será, de qual nação, como ele vai invadir Babilônia, mas como eu sou exibido e exagerado, eu vou dizer o seu nome antes dos pais dele existirem. Para que Deus nas profecias é exibido e exagerado? Para despertar a nossa atenção de que ele existe. Eu costumo dizer, pastor, para os jovens, que eu não creio em Deus. Isso pode chocar, de repente, os nossos ouvintes. Eu digo, eu não creio em Deus. Deus é tão evidente que eu não preciso nem crer. Eu não preciso crer que você existe. Você tá aqui. Óbvio. É óbvio. Deus é óbvio. E o que me torna Deus óbvio? As profecias. Essas profecias são tão precisas. E outras, né, sobre o Messias, por exemplo, tem mais de 65 profecias no Antigo Testamento que se cumprem exatamente no Messias em Jesus. No Messias Cristo, em Jesus de Nazaré. Então, as profecias são tão precisas, Deus nos chama tanta atenção, que eu fico pensando o quanto Ele nos ama. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Segura o teu comentário aí sobre esse Deus exagerado e exibido, como diz aí. Exagerado. Não esqueça, porque nós vamos voltar já com esse comentário. Vamos para mais um bloco, mais um intervalo e voltamos para o terceiro e último bloco já. E já de volta com o terceiro e último bloco do primeiro programa dessa nova temporada, em que estamos estudando o tema Como Interpretar as Escrituras, esse manual que está comigo aqui em minhas mãos, você pode ver. Esse é um manual bastante interessante, como eu já disse, você deve ter um em suas mãos, porque faz muito mais sentido tudo aquilo que a gente está conversando quando você está lendo o texto, acompanhando, você vai crescer bastante no conhecimento da Bíblia, e essa é a proposta do programa Lições da Bíblia aqui da sua TV Novo Tempo. Manual produzido pela parceira do programa Lições da Bíblia, que é a nossa querida Casa Publicadora Brasileira. Mando um abraço aqui para o pastor Lima e todos os amigos que trabalham nesta importante editora dos adventistas, uma gigantesca editora que é parceira aqui da Rede Novo Tempo de Comunicação. Bom, nós estamos conversando com dois pastores que visitam o programa, um pela primeira vez, que é o Cláudio, está pela primeira vez aqui. Cláudio, mais uma vez obrigado, e o pastor Wanderson já esteve outras vezes. O pastor Wanderson, ele cuida dessa área de evangelismo, também cuida dos capelães, dos colégios adventistas, das escolas adventistas da região sudeste aqui do estado de São Paulo. Pastor, mas também você é professor de teologia, você tem um doutorado, não é? Em teologia. Conta um pouquinho para a gente. Eu leciono no mestrado em teologia do NASP, e algumas outras universidades parceiras que às vezes nos permitem dar aula também nos convidam. O meu doutorado é na área de Novo Testamento, crítica textual e história do cristianismo. A minha tese foi no Evangelho de João, Messias como revelador. Eu fiz em parceria com a Austin University e com a Universidade Metodista, e graças a Deus eu terminei. E o trabalho, pastor, do evangelismo, um dos trabalhos que nós fazemos na região do ABC Paulista e toda a Baixada Santista, eu cuido também de projetos especiais. Nós temos 2 projetos especiais lá. O projeto Viva no Guarujá, eu quero mandar até um abraço para o Alex e o Cláudio que me ajudam lá. E nós temos com o pastor Geraldo Magela, em São Bernardo, o projeto Terceiro Ato. É um projeto que fica aberto todos os dias da semana. Ele tem aula de inglês, francês, espanhol, aula de música, violão, coral, de tudo. Todos os dias nós atendemos mais de 500 amigos da Novo Tempo, interessados em conhecer mais da Bíblia e outros cursos. Legal. E aí na sexta e no sábado nós temos ali uma reunião muito espiritual, evangelística para o estudo da Bíblia. Que legal, que ótimo ouvir essas lindas notícias aí do seu trabalho. Pastor, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Um abraço também a todos os amigos desta bonita região do estado de São Paulo e do escritório da Igreja Adventista, Associação Paulista Sudeste. E os amigos que trabalham mais ligados aqui ao pastor Wanderson também. Bom, gente, vamos continuar? Pastor Cláudio, um Deus, como é que é? Exibido, exagerado. Isso é exagerado. Quem disse foi o Wanderson, não fui eu. Só estou repetindo, né, Cláudio? Exibido e exagerado. Mas sabe por que pastor? Você me permite? Porque quando Daniel, Ciro, se assenta no trono, quem diz isso é Heródoto, historiador grego. Tá? Eu tenho um livro dele em PDF, físico.
E Heródoto, desculpem, a tradição judaica conta e Heródoto confirma que Ciro assentou no trono. Mas a tradição judaica nos diz que quando Ciro assentou no trono, Daniel morava em Babilônia, o profeta Daniel, velhinho, e ele foi levado até a presença de Ciro. E ele foi com 2 livros, o livro de Isaías e o livro de Jeremias. Ele chegou na presença de Ciro e disse: faz 100 anos que nós esperamos você. Porque o Deus dos hebreus prometeu que você viria, que você seria rei dos persas, que você secaria o rio da Babilônia. E ele disse o nome que você teria 100 anos antes de você nascer. E leu esses textos que eu mencionei no bloco passado. E diz que Ciro ficou tão impressionado com este Deus, que ele disse: o Deus dos hebreus é tão grande a este ponto, tão exagerado a este ponto. Eu vou libertar os hebreus do cativeiro. Deus é exibido e exagerado em suas profecias que se confirmam na história, para chamar a minha e a sua atenção. Para nós entendermos que se ele tem o controle da história, ele pode também controlar a nossa vida. Legal. E aí, você ia fazer um comentário e eu te cortei aquela hora. Nessa parte dele aí, essa fala, muito... Gostei dessa ideia aí. Mas a ideia da Bíblia como história, né? O Deus, ele age na história. Sim. Quando Ciro, imagino ele olhando isso ali, talvez... Não, lê de novo esse negócio, não é possível. Como é que pode ser? Ele deve ter ficado muito impressionado. Tem certeza que esse livro é antigo mesmo? Você não escreveu isso aí ontem à noite aqui? Veio aqui, rapaz? E aí, quando ele entende isso, então, ele vê o agir de Deus na história. Você vê, quando Jacó foi abençoar os seus filhos, muito, muito antes disso, ele falou: o cetro não se arredará de Judá. Judá, o cara que tinha saído do seio familiar, casou viveu com a Dulamita lá, viveu fora, cananita, sim, viveu e o pai dele falou: o cetro não se arredará de Judá. Isso vai se cumprir depois lá em Cristo. Trono eterno. Agora, eu não sei se vai fazer sentido aqui a pergunta que eu vou fazer para vocês. A Bíblia é um livro de histórias ou é um livro constituído na história? A Bíblia é um livro que ela se confirma ou se constitui na história. Ela tem histórias do povo de Israel. A história do mundo, por assim dizer, elas confirmam aquilo que a Bíblia disse muito antes. Eu citei a história de Ciro. Daniel nos fala, não é? Na profecia de Daniel 2, da estátua, também do capítulo 7, dos animais, nos fala da história do mundo, a sequência de impérios. Então a história do mundo ela vai confirmando a Bíblia. Mas a Bíblia não existe para contar todos os detalhes da história naquele momento. Ela conta a história do povo de Israel e projeta em suas profecias a história geral do mundo. Então há muitos críticos da Bíblia que podem dizer: mas a Bíblia fala de tal rei, nunca foi achado confirmação de tal rei. Por exemplo, questionavam muito a veracidade da Bíblia porque não haviam encontrado nada que falasse sobre Nabucodonosor quando escavaram a antiga Babilônia, hoje no atual Iraque. E por muitos séculos questionaram a Bíblia por isso. Até que muitos anos depois, escavando, encontraram vários portais, o portal de Ista, o portal da Vitória, e encontraram centenas de blocos com o nome Rei Nabucodonosor. Então veja, muita coisa ainda não foi confirmada. Mas a Bíblia também não foi escrita para contar, pastor, todos os detalhes da história daquela época. Porque a Bíblia não mencionou isso, não mencionou aquilo, não mencionou tal coisa que iria acontecer. Ela dá um pano de fundo, né? Um pano de fundo e a história de Israel. E aí mostrar como essas nações se relacionam com Israel. Persas, gregos, romanos, por assim diante. Perfeito. Isso, antes de você falar, pastor Cláudio, eu quero aproveitar esse momento e incentivar a você que gosta de estudar a Bíblia. E aqui no programa Lições da Bíblia, a gente oferece a você o curso bíblico digital Descobertas Bíblicas. Você vai gostar muito desse curso, você vai se cadastrar e vai receber, então, um link para você poder acessar e fazer o seu curso bíblico digitalmente. Vale a pena você buscar esse conhecimento da Palavra de Deus, a luz de Deus na sua vida. Pastor Cláudio, interessante essa visão do Deus que está na história, que é o dono da história, e permitir que a Bíblia não seja apenas um livro de contar histórias, mas confirmado na história, né? Sim, e você vê que a história que ela conta dos povos que cruzam com o seu povo. Ela não tem preocupação em contar a história de Ciro, mas contou porque queria cruzar com o seu povo, Nabucodonosor e os que vieram depois dele. Então, ela conta a história daquele, em algum momento vai ter alguma participação no processo, porque é o agir de Deus na vida de homens. Então, para nós, adventistas, não tem como fazer isso sem história, até porque nós somos historicistas. Nós lemos o texto bíblico assim, meio que do lado da história, a gente não consegue separar uma coisa da outra. Claro. Então, para nós, historicistas,
a história vai confirmando algumas coisas que nós já sabíamos acontecer. Perfeito. Aliás, nós adventistas somos da linha mais historicista, não é? E há outros movimentos também, não é, pastor? Há outras formas de se interpretar também a Bíblia. Nós optamos pela historicista por entendermos esse Deus da história, como isso é confirmado, não é? Existem alguns intérpretes que são preteristas. Eles acham que tudo que está escrito na Bíblia se confirmou, se cumpriu só no passado e não tem nada mais para os dias atuais ou futuros, não é? Existem, por outro lado, os futuristas na outra ponta da interpretação, onde eles dizem que nada se cumpriu praticamente no passado, ou a maior parte, e tudo vai se cumprir no futuro, em dispensações que ainda vão acontecer. Milênio. Interpretam desta forma, até mesmo milênio como dispensações. E existe a linha da teologia historicista, ela vai se dividir em outras sub-áreas também, mas basicamente ela diz, não, a Bíblia ela vem se cumprindo desde os dias do profeta, ao longo da história, até os nossos dias, e eventos futuros que ainda vão acontecer, como a segunda vinda de Jesus, por exemplo, que ele mesmo prometeu. Todas essas evidências são encontradas ao longo da história, como você vê a profecia de Daniel 7, de Daniel capítulo 2, dos eventos que vão se cumprindo. E o ponto de partida para a interpretação da profecia é os dias do profeta. Dos dias dele, por exemplo, João, você pega a partir dos dias dele e ele vai contando a história que vai seguir. Perfeito, perfeito. Pastor Cláudio, aí vem uma outra questão, abandonando um pouco essa questão das interpretações, nós só temos 4 minutos para acabar o programa. Por que a palavra de Deus tem poder para transformar? A gente coloca 2 livros aqui, a Bíblia e um outro livro que um de nós tem escrito. Por que a Bíblia é o livro que transforma? Pastor, quando você vê o rei Josias, que era filho de um rei Nico, neto de um rei Nico, e quando ele se depara com o texto sagrado, ele vê aquilo, ele não se conforma, ele rasga suas vestes, um símbolo de humildade nos dias dele, e ele é transformado pela palavra. O poder está na palavra. O pastor Wanderson pode falar melhor sobre isso, porque é especialista em João. O Evangelho de João é todo pautado na palavra. Nenhuma ação de Jesus ali é no toque, é tudo na palavra. Porque o poder transformador está na palavra, que é o que é dado a nós. Nós temos hoje a palavra e ela pode transformar. A sua visão também, Wanderson, sobre isso? A palavra de Deus, ela tem um cunho muito interessante no Novo e no Antigo Testamento. Porque a palavra, ela é viva, nós já acabamos de mencionar isso. E o ofício profético era ensinar a palavra. Quando Jesus aparece no Evangelho de João, capítulo 1 em diante, o texto começa dizendo, no princípio era o verbo, o Logos. Ele estava com Deus no início, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O que a Bíblia está nos dizendo aqui é que a palavra viva, na verdade, que sempre guiou o povo de Deus, é Jesus. O próprio Deus vindo em carne. E se cumpre nele. E por que ele tem esse poder transformador? Porque vem daquele que nos fez. E que sabe que nós estamos muito distantes do ideal que ele projetou para nós. Feitos à imagem de Deus, corrompidos pelo pecado, degenerados pelo pecado. O que é esse processo de redenção, portanto, que a Bíblia é escrita para nos ensinar? A restauração do caráter de Deus, da imagem de Deus em nós. Então ele vem para mostrar quem é Deus, a palavra vem em carne, o verbo se faz carne, ele se torna humano de fato, para nós entendermos quem ele é. E como disse C.S. Lewis, ele traduziu bem isso, ele diz, o Filho de Deus se tornou homem para os homens se tornarem filhos de Deus. E aí eu vejo vários exemplos bíblicos do Antigo Testamento, Josias, o pastor mencionou, Davi, você tem no Novo Testamento diversos personagens transformados, não é? A mulher samaritana, a mulher adúltera, mas me chama a atenção no Evangelho de João, Nicodemos, capítulo 3 de João. Porque ele era um camarada bom, ele era um cara clássico dos seus dias. Só que quando Jesus diz para Nicodemos, você é bom, mas não é salvo, precisa nascer de você novo. Precisa nascer de novo, João 3,5, da água e do Espírito, ele está dizendo, a mensagem que João está nos passando, que a Bíblia está nos passando é muito mais fácil na vida espiritual transformar um homem ruim num homem bom do que um homem bom num homem salvo. A Bíblia não foi deixada só para nos transformar em pessoas boas, que obedecem leis, que param nos faróis, no trânsito. A Bíblia nos foi deixada para nos ensinar que Deus quer que nós sejamos pessoas
salvas. É por isso que ela foi deixada a cada um de nós. Vamos terminar com essa frase, com esse comentário, né? Nós temos 30 segundos para acabar o programa, mas eu acho que essa fechou aqui o nosso programa. Pastores, muito obrigado. Semana que vem estaremos juntos de novo, hein? Semana que vem os nossos amigos convidados retornam para termos mais uma edição do programa Lições da Bíblia. Esperamos que você tenha gostado do nosso bate-papo, que você continue buscando e descobrindo na Bíblia tudo o que se refere à sua salvação, para você sair da categoria de uma pessoa boa para uma pessoa salva. Deus te abençoe, a gente se vê na próxima semana, se Deus quiser.